Bom, pessoal, estou fazendo aqui uns tutoriais a respeito do Circuit Maker. Esse programinha ele é usado para simular circuitos eletrônicos. Por que eu estou fazendo um tutorial com ele? Ele é um programinha bem simples de mexer, ele é fácil de mexer. As principais vantagens dele: ele é pequeno no tamanho, que ocupa no HD. Ele é muito leve, roda em praticamente qualquer computador. Computador de 12, 15 anos atrás ele roda, porque ele já é um programa antigo, ele é de 2000, é até por isso que tem esse nome, Circuit Maker 2000. Infelizmente só tem essa versão, ele é fácil de mexer, a simulação dele funciona muito bem, e a interação entre o programa e o usuário, apesar de ele ser em inglês, é muito boa, não tem toda a complicação, ele é bem simples mesmo. Essas são as principais vantagens dele. As desvantagens são que ele não é um simulador em tempo real. Não tem como você, no ato da simulação, a simulação correndo, e você fazer qualquer alteração no circuito, como alterar um potenciômetro, não tem como fazer isso. A simulação dele é igual à simulação do PSpice. Você clica em simular, ele simula em poucos segundos e já te mostra o resultado da simulação. Se você quiser fazer alguma alteração para ver como fica uma tensão, uma corrente, uma forma de onda, você tem que parar a simulação, fazer a alteração e simular novamente. Esse é uma das principais desvantagens. A outra desvantagem é quanto à biblioteca de componentes dele, que é, além de você não encontrar bibliotecas para instalar nele, a parte para adicionar, alguns componentes que a gente utiliza bastante, tipo transistores mais atuais, e variedades mesmo de transistores ele não tem, ele não possui. Ele possui pouca variedade de componentes. Mas aqui tem o básico para você fazer a simulação. Eu gosto muito, muito. Eu chego até a falar que eu gosto mais de simular com o Circuit Maker do que simular com o Multisim, o poderoso Multisim, que é tão grande, tem tantas ferramentas, tantas opções. Então, beleza. Vamos mostrar aqui na parte de menu aqui em cima, basicamente não vamos mexer em absolutamente nada. Nada, nada. A menos que seja o menu aqui de salvar e tal. Mas essa parte de menu a gente não mexe em nada. Esses botões aqui em cima, os botões principais que a gente vai mexer será esse botão aqui, que é resetar a simulação. Você simulou um circuito. Aí você parou a simulação. Aí você fez uma alteração no circuito. O ideal é que você resete a simulação, volte tudo novamente, aí você simula novamente. Esse é o botão de setup, é o botão mais utilizado no Multisim, que é onde você vai entrar nos tipos de simulações, que é o ponto de operação, simulação de tempo, no caso é gráfico, simulação de transiente, que é a mais famosa de todas, transferidor de função, ruído, ponto de operação, parâmetros de componentes, temperatura também, parâmetro, e essa simulação de Monte Carlo. Geralmente, o que a gente mais usa é essa Operation Point, Transient Fourier, que é a principal, a DC é pouco utilizada, e a AC aqui, que é as mais utilizadas. Esses botões aqui, quando eu fizer o próximo vídeo sobre simulação, eu vou explicar para que serve tudo. O outro botão é esse aqui, que é começar ou parar a simulação. Esses botões aqui também serão utilizados. No ato da simulação, quando eu estiver simulando um circuito, eu vou mostrar para que servem esses 4 botões aqui. Basicamente, são esses os botões. Outros botões também que podem ser utilizados são esses dois, que é o Rotate, que é rotacionar o componente, e Mirror, que é espelhar o componente. E, eventualmente, se você quiser colocar um texto na sua simulação, você pode usar a ferramenta A aqui, que é Text Tool. Clicando em Arrow, acho que se quer pronunciado Arrow, Tool, essa para fazer o ponteiro virar o ponteirozinho do mouse padrão.
É onde você vai arrastar, selecionar componente e tal. Essa cruzinha é a Wire Tool. É a, é a, a ferramenta que você vai usar para criar as linhas, né? Os fios no seu circuito. Essa aqui é a ferramenta de deletar. Basicamente a gente não usa porque se você tem um componente aqui e você quer deletar ele, você seleciona ele com a seta e aperta Delete no teclado. Não há atalhos assim fantásticos, assim, atalhos que eu possa falar, não, existem 15 atalhos no teclado que você pode usar. Não, não é desse tipo. O Circuit Maker é bem simples mesmo. A outra parte do Circuit Maker, extremamente importante, é essa área aqui, esse painel aqui. Esse painel, que é o panel aqui, ele pode ser ocultado. Clicando aqui, e mostra novamente se você clicar aqui, clicar aqui. Oculta, oculta e mostra. Obviamente, como você vai retirar os componentes daqui, e no ato da simulação esse painel vai ser substituído por um painel de simulação, o ideal é que ele fique aqui. Por quê? Qual seria um exemplo em que você retiraria ele daqui? Se a área de trabalho que a gente chama de workspace do Circuit Maker fosse pequena, aí sim, se você fosse fazer um circuito muito grande e você precisasse de espaço, você viria aqui e excluiria ele. Mas não é o caso. O workspace do Circuit Maker é muito grande. Dá para fazer um mega circuito aqui, ó. É muito grande. No painel aqui tem a opção Browse e a opção Search. Search aqui você já pode procurar automaticamente pelo componente que você quer. Suponhamos que você quer um componente que comece com BC. Clica BC e Find. Ele acha todo mundo que tiver o nome BC na biblioteca. Você pode aumentar o tamanho que você quiser, simplesmente colocando a seta do mouse em cima. Quando aparecer essas duas setinhas aqui, como toda janela do Windows funciona assim, né? Acho que vocês devem ter o mínimo de conhecimento nessa parte. Clica com o botão esquerdo e arrasta para onde você quiser. Clica e mantém clicado. Então, se você quiser ver mais descrições dos componentes, pode trazer para cá e você vai ver as descrições dos componentes. Se você quiser refinar a pesquisa, BC5. Find novamente. Agora ele vai achar só todos os componentes que tem o prefixo BC5, 547, 546, todos os transistores no caso aqui. Aqui ele fala que tipo de transistor é o NPN, o modelo, que é o nome mesmo do transistor, e aqui uma descrição do transistor. Nessa parte aqui o Circuit Maker é excelente. Ele é muito bom porque não precisa você abrir janelinha para adicionar componentes. Os componentes já estão do lado do workspace. E além disso, aqui tem qual é o encapsulamento do componente, qual é a ordem de terminais e a potência. Se ele é de silício, se ele é de germânio, muitas vezes aparece também o fabricante. Fala que é de aplicação geral, 300 MHz de banda, 200 mA de corrente, 65 volts coletor emissor e 500 mW de potência dissipada. Então, é excelente nessa parte aí. Suponhamos que você queira uma bateria, digitando BAT. Já aparece bateria aqui. Então, essa é a forma de procurar aqui, se você não quiser vir aqui no Browse e procurar manualmente. Nesse caso, quando você clica em Browse, você mesmo que vai procurar. Aqui, os componentes são classificados por categoria. Tem a aba geral, que é onde estão incluídos os transistores NPN, PNP, somente TBJ, os capacitores polarizados, não polarizados, semi-variáveis e variáveis, os diodos Zener, diodos Schottky, Varactor, LEDs e tal, diodos duplos também, e a parte de indutores com e sem núcleo variável ou com e sem núcleo de ferro. Na parte de instrumento, temos um seguidor de sinal, o multímetro básico e o gerador de sinais, que é o que a gente mais vai utilizar aqui, é o gerador de sinais.
Na parte de resistores, os resistores no padrão americano e no padrão europeu. Lembrando também que na parte de capacitores é a mesma coisa, padrão americano e padrão europeu. Aí você que escolhe qual você vai utilizar. Tem os resistores semivariáveis e os variáveis. E na parte de source, são a parte de fonte. Tem o mais V, tem o battery, que é o mais utilizado, o ground, que é o terra, o nosso GND, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Nessa parte general aqui, é a parte que a gente mais vai utilizar. Basicamente aqui você tem o básico para fazer todos os tipos de circuito, a menos que esse circuito inclua um circuito integrado. Se tiver circuito integrado, aí você vai entrar em outras áreas aqui. No caso, amplificadores operacionais, aqui estão eles. Você clica em Op Amp 3, aparece o símbolo aqui em cima. Esse aí é o amplificador operacional básico. Ele já tem uma fonte polarizada internamente, não tem como você alterar a fonte externa dele. Vê aqui que não tem pin de alimentação, é só a entrada inversora, a não inversora e a saída. As próximas opções são essas aqui, ó. A partir daqui para baixo você já tem a opção. Você clica em Amp Op Sim, já aparece o pino de positivo, o pino negativo, as entradas inversora e não inversora e a saída. E aqui embaixo você tem vários modelos de vários fabricantes. Analog Device, tem da National Instruments, tem de vários, tem da Toshiba, tem da Motorola, tem de vários fabricantes aqui. Os famosos Max, tem os famosos também TL aqui, que a gente tanto usa, o TL 071 e 072, que são os mais utilizados hoje em dia. E o famosíssimo 741 aqui também. Clicando aqui vai aparecer os mesmos amplificadores operacionais. A única coisa que vai mudar entre esse Op Amp 5 e o Op Amp 5A é a posição do sinal aqui da porta inversora e não inversora. Verifiquem. A não inversora está no negativo. Se eu clicar em Op Amp A, ela pula para o de baixo aqui. A única diferença é essa. Na parte de buffers, aqui são uns circuitos integrados mais específicos. Essa parte aqui praticamente a gente não acha, não usa. E essa parte aqui também a gente basicamente não usa. Eu saltei essa parte aqui de Active Components. Aqui ele volta a repetir novamente os TBJ, só que agora ele adiciona também Darlington, transistores Darlington, né, PNP e NPN, e aqui embaixo os modelos disponíveis, diodos, novamente ele repete tudo que tinha lá na aba General. Aqui vem os GBT, tem vários GBTs aí, JFETs, MOSFETs, Enhancement e Depletion, aqui estão eles. Tem uma vasta gama de transistores, basicamente quase todos da International Rectifier e da Motorola. Também tem alguns. Então é isso aí. Tem também os SCRs, né, que é os Triacs, e Triacs e SCRs mesmo. Na verdade, nem é isso. Que a gente faz muito uma mistura entre Triac e SCR. SCR é uma coisa, Triac é outra. Tiristor é toda a família. Tiristor é um SCR e um Triac. Mas dentro da família Tiristor tem o SCR, que é separado, que é esse símbolo aqui, que é um diodo controlado por silício, mas ele é um diodo mesmo, então ele vai retificar uma onda senoidal se você entrar nela. E o Triac não retifica, ele é bilateral, ele conduz por os dois lados. O SCR conduz por apenas um lado. A gente faz muita mistura, mas há diferenças. O transistor de unijunção, que é tão pouco utilizado, mas é um componente interessante. E os tubos, as válvulas. Olha só que interessante. A maioria de uns simuladores aí não tem válvulas. Aqui a gente encontra válvulas. Descendo aí seria a mesma coisa. Se você quer comparador, você vem aqui no comparador. Vai vir o LM339, LM311, está todo mundo aqui. Se você quer a família digital, na verdade essa parte digital aqui são só componentes, repete aqui. No caso seria digital
Animated, aqui é para simulação, eu vou mostrar para que serve. Digital Basics. E em Digital Basics você vai procurar por função. Se é um buffer, um inverter, se é um flip-flop, se é um gate de Morgan, que é um símbolo diferente, ou se é um gate Open Collector. Aqui ele mostra quais são os gates Open Collector, que é aquele integrado da família 74, que é alimentado por 5 volts, porém o pino de saída dele pode suportar até 30 volts, porque ele é de coletor aberto, ele é independente da alimentação principal do integrado. Aqui é por porta, AND, NOR, OR, XOR, NAND. Tem todos os tipos de porta aqui, com 2, 3, 4 e 8 entradas. Aqui embaixo ele mostra qual é o integrado correspondente da família 40 CMOS e da família 74 TTL, que tem 8 portas de entradas NAND, no caso. E você pode achar também por função. Tem muito mais aqui, ó. Gates, Open Collector, Gates OR, Gates XOR, Gates XOR, ou decodificadores e demultiplexadores, contadores. Então todos aqui. A parte de circuitos integrados digitais, o programa é completo. Não tem nenhum faltando aqui não, é completo. A família 74 está toda aí. E a família, pode ser que você não tenha as variações, que é 74LS, 74AC, 74HCT, mas tem o básico. E a gente sabe que eles executam a mesma função. O que muda é a velocidade e, em alguns casos, voltagem de alimentação. Temos buffers, temos somadores e subtratores e várias outras funções aqui. Temos até memórias RAM, registradores, shift registers, que são tão importantes. Tem diodos aqui novamente, repete tudo, já repetiu o diodo 3 vezes. Display, 7 segmento, display incandescente, diodo gráfico, cátodo comum e anodo comum, display de 7 segmentos. Blocos de função, basicamente a gente não vai usar essa parte aqui. Fusíveis, eletrônicos e térmicos. E vai descendo aqui. MOSFET novamente ele volta a repetir. Motores, DC e motor de passo. Amplificadores operacionais novamente. Dispositivos ópticos, optoacopladores, sensores. Componentes passivos. Aqui volta a repetir resistores e capacitores e indutores. Agora sim, Power Supply. Entra uma parte das fontes mais refinada. Fontes controladas. Frequência para tensão, corrente para corrente. Corrente para tensão, tensão para corrente e voltagem para voltagem, no caso, tensão. Digital. Repete, linear, repete. Não linear. Tudo que você precisar vai estar aqui, volta os SCRs novamente. Repete de novo. Switches, aqui no caso são chaves controladas, chaves digitais, chaves matrix, multiplexadas, push buttons, chaves de estados sólidos, chaves de toggle, do tipo toggle, timers, 555, o famoso 555 está aqui. Transdutores, aqui tem uma opção boa. Não vai mudar muita coisa, mas pelo menos o símbolo vai ficar bom quando você estiver usando circuitos que fazem simulação de áudio. Tem um speaker, então não precisa colocar um resistorzinho ali, você pode colocar um speaker, aparece lá, ou um buzzer, que é um speaker de altíssima, é um transdutor piezoelétrico de altíssima impedância. Transformadores acoplados, com acoplamento, ou você pode configurar também o transformador para ter vários secundários. Transistores, repete novamente, triax, e termina aqui em válvulas. Então essa é a parte básica da parte de componentes aqui do Circuit Maker.
Você vê que tem bastante componente. Vamos começar aqui então, como adicionar o componente ao workspace. Suponhamos que a gente queira começar por uma fonte de tensão. No caso, eu vou usar a bateria. Clica na bateria em Place. Assim que você clicar em Place, a bateria fica atrelada ao ponteiro do mouse. Enquanto você não clicar, você pode soltar o dedo do botão esquerdo. Simplesmente movimente o mouse. Quando a bateria estiver no local que você quer que ela esteja, você aperta uma vez e ela vai ficar lá. Por padrão, ela já vem com 10 volts. Se você estiver achando que o zoom está pouco, você pode usar as ferramentas, no caso aqui. Eu falei que a gente nem usaria os menus aqui, mas tem gente que vai usar, né? Você pode usar a ferramenta Zoom, mas há uma opção bem melhor. Você vai procurar no seu teclado aí Page Up e Page Down. O Page Up vai dar zoom. Olha só. Aonde a seta do mouse estiver, ele vai dar o zoom. Então, vou diminuir aqui novamente. Olha só. Eu coloco a seta do mouse em cima da fonte e ele vai dar zoom aqui na fonte. Pode ser o zoom que você... Na verdade, ele chega a ter esse limite aqui. E Page Down tira o zoom. Então, vamos deixar dessa forma aqui. Se você quiser movimentar essa fonte, você fala, não, eu não quero essa fonte nesse lugar aqui, eu quero ela em outro local. A ferramenta de seta já está selecionada. Você vai clicar no componente, manter clicado e arrastar para onde você quiser. Simples assim. Clica, mantém clicado e arrasta para onde você quiser. Se você quiser rotacionar, você clica nele, ele vai ficar vermelho, indicando que o componente está selecionado. Pode soltar a seta do mouse, o componente está selecionado. Vem aqui na opção Rotate e pode rotacionar em passos de 90 graus. Felizmente ele só permite passos de 90 graus. Ou você pode espelhar também. O espelhar no caso aqui não mudou quase nada não. Não tem a opção Mirror vertical ou horizontal igual tem no Multisim. A outra opção para você rotacionar um componente ou fazer algumas alterações no componente é clicando com o botão direito em cima dele. Aparece a opção Rotate 90, no caso 90 graus, Mirror, Device Properties, você vai ver as propriedades do componente e alterá-las. Editar os pinos, ninguém vai usar isso aqui. Move, que é tirar ele desse local e mudar para outro local. Deletar ou Duplicate. Duplicate é famoso aqui, ó. Você clica em Duplicate e aparece outra fonte igual. E você, enquanto não clicar novamente, ele não vai soltar a fonte. Assim que você clicar, ele solta a fonte. Ela já vem enumerada como V2, V1 e V2. Esse rastro aqui é um bug do programa. Mas esse rastro ele vai sumir. Com o tempo eles aí, ó. Assim que você seleciona a próxima fonte, ele some. Infelizmente é um bug. Às vezes pode até incomodar, mas não vai ficar rastros em vários componentes. Vai ficar apenas em um. Assim que você seleciona o próximo, o rastro apaga e depois ele volta em outro componente. Eu nunca consegui eliminar essa parte aí. Então, a fonte já está aqui. Vamos verificar como colocar um ground, no caso terra. Todo o circuito que vai ser simulado no Circuit Maker, como a maioria dos programas de eletrônica de simulação, necessita de um ground, de um terra, de um GND. Esse ground ele serve como referência na hora que o circuito está fazendo, está examinando o netlist no PSPICE para fazer a simulação. Ele precisa saber de onde que ele vai tirar a referência para saber que nesse pino positivo aqui tem um 10 volts. 10 volts em relação a quem? Em relação ao quê? Em relação ao ground, ao terra. E o ground a gente encontra aqui, no caso terra. Clica em ground, place, e coloca em um local aqui. Geralmente, o ground fica sempre abaixo de todo o circuito, que é onde você vai puxar. O Circuit Maker aceita vários grounds. Você pode adicionar quantos você quiser. Ou clicando aqui em place, sempre indo adicionando, ou duplicate. Então o ground já está aí. Se você quiser deletar um desses grounds, você vai clicar nele e apertar delete simplesmente no teclado. Ou
botão direito, delete. Ou ainda, usando a ferramentazinha do raizinho preto aqui, delete. Vai ficar com um raizinho. E esse raio, no componente que você apontar e clicar, ele vai apagar. Olha só, apagou. Lembrando que essa ferramenta, ela continua aí. Ela não volta. Então você tem que ter cuidado para quando você for fazer outro tipo de operação, voltar para a ferramenta de seta. Ferramenta básica. Então vamos adicionar novamente o ground, mas agora usando um atalho no teclado, que pode ser muito útil. Você pode pressionar a tecla 0 no teclado numérico. Assim que você pressiona 0, aparece um ground. Se você pressionar o 1, aparece uma fonte de tensão, mas que não é uma bateria, é como se fosse uma fonte normal. 1 é uma fonte de tensão. É fácil, é só você assimilar isso aí aos sinais digitais. 1 é positivo, é mais, é uma fonte. E 0 é ground, é zero, é negativo. Então vamos apagar aqui, delete, apaguei. Como criar uma conexão entre os componentes? Você vai usar a ferramenta Wire Tool. Ou clicando aqui, ou com o botão direito, Wire, em uma área branca do circuito, do Workspace, você vai clicar em Wire. Se você quiser um texto, texto. Se você quiser a ferramenta Delete, Delete. Se você quiser a ferramenta Probe, Probe. Zoom, Zoom In. Você vai dar Zoom no Workspace, que seria a mesma coisa que apertar Page Up no teclado. Então vamos lá, Zoom In e agora Zoom Out. Sempre dando passos aí, voltando ao Zoom Out. Então vamos selecionar aqui a ferramenta Wire e ligar o componente. Veja que a ferramenta de seta se transformou em uma cruzinha. Essa cruzinha você pode clicar, soltar o botão e vai vir essa linha azul. Essa linha azul já é a nossa wire, já é o nosso fio do circuito. Só que esse fio aí está solto. Você segue na direção esquerda ou direita. Se ao chegar nesse ponto aqui, sempre com o mouse sem estar clicado em nenhum botão, você só vai clicar a primeira vez, começando novamente. Escolhe o local onde você quer começar o wire, clica e solta. Vai para a esquerda ou para a direita, até onde você quiser. Quando você quiser fazer uma curva nesse wire, você vai clicar novamente. Aí ele vai inverter para cima e para baixo. De esquerda para a direita, ele inverteu para cima e para baixo. É assim que se faz uma curva com o comando wire. Se você clicar novamente, ele vai voltar para a posição original, esquerda e direita, horizontal no caso. Se você quer descer novamente ou subir, você vai clicar e subir. No Circuit Maker, ele admite que você passe um wire em cima do outro. Se você passar direto e clicar, ele não vai entender o ponto que passou por cima do outro como um curto. Esse ponto aqui não vai ser um curto. Só vai ser um curto se você clicar em cima dele. Aí ele vai criar um nó em cima daquele ponto. A forma de você sair do wire, no caso, seria ESC. Agora veja uma coisa interessante. Eu vou tentar criar uma linha aqui. Cliquei, fui para a esquerda, parei com a linha. E vou apertar ESC. A linha também some. Por que a linha sumiu? Porque não há componentes aqui. Eu criei um fio vazio. O Circuit Maker não admite a criação de fio solto. Se você fizer algum fio solto, ele não vai deixar o fio ficar lá. Ele vai aceitar se você fizer o fio a partir de um componente. E a outra ponta dele ficar solta, ele ainda aceita. Mas quando você for simular, ele vai dar erro. Então vamos lá. Como eu crio uma conexão entre os pinos de um componente? Quando eu chegar no pino do componente, vai aparecer um retângulo vermelho, indicando que eu estou no ponto de conexão. Eu vou clicar uma vez e ir de encontro ao próximo pino. Vai criar outro retângulo vermelho. Vou dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui que a gente vai verificar melhor esse fenômeno. Olha só.
Ó, o retângulo vermelho. Isso indica que está no ponto de criar a trilha. A trilha não, o fio. Cliquei, subo em direção a outro pino e ele vai ficar vermelho. Aí você clica mais uma vez e ele criou o wire. Agora o wire ficou aí. Por que ficou? Porque ele sabe que aqui tem dois componentes se interligando. Então existe um fio aqui. Eu posso criar uma conexão entre esses dois componentes. Eu venho no meio deles. Em qualquer ponto da trilha vai ficar o retângulo, indicando que eu posso sim puxar uma conexão. No nosso caso aqui é um nó. Eu posso criar um nó daqui para um terceiro componente. Como? Coloco no local que eu quero, clico e arrasto ou para a esquerda ou para a direita. Se eu quiser subir, eu subo. Se eu quiser vir de novo para a esquerda, eu venho. E assim que eu chegar no ponto que eu quero, eu aperto S. Ele volta a excluir novamente. Por que ele excluiu? Porque ele sabe que não tem um componente ali. Então, não há como. É igual o Circuit Maker. O Circuit Maker também não permite que faça. O Circuit Maker no Multisim não permite que faça conexões soltas. Tem que ter uma conexão entre dois pinos. Deixa eu tirar mais o zoom aqui, porque o circuito está muito grande. Já criei esse wire aqui. Lembrando bem, enquanto estiver no comando wire, algumas operações ainda podem ser executadas. Tipo, o botão direito ainda funciona. E você pode também adicionar componentes, porque o comando wire só funciona dentro do workspace. Quando você pula para a parte do painel, ele volta para a posição original, que é a setinha. Para esses dois componentes, no caso o ground nem é um componente. Para isso aqui se transformar em um circuito, a gente necessita agora pelo menos de uma carga. No caso, a carga minha aqui será um resistor. Eu vou usar esse padrão aqui, que eu gosto mais do que esse padrão aqui. Place. E para ficar com uma estética bacana, geralmente, se você vai fazer um circuito simples, fonte, mais carga, resistor, não faça isso. Não deixe o resistor na horizontal. Isso não é estético, não é bonito, não é bacana para um circuito eletrônico. Deixe ele paralelo à fonte. Agora vamos criar a conexão. Dá um zoom novamente para verificar de perto como que é feita a conexão. Pode ser feito a partir de qualquer pino, em qualquer sentido. Não requer uma regra básica para isso. Clica, sobe até uma determinada altura aqui, que passe além do pino do componente. Nunca faça essa curva reta, ligando direto no pino do componente. Suba sempre acima do pino. É questão de estética. É um desenho eletrônico, é um desenho de simulação, mas nem por isso também vai ter que ser um desenho extremamente embolado e mal feito. Clica, vem para a esquerda, assim que alinhar a linha azul, é uma coordenada que vai alinhar o componente de baixo, clica novamente, desce e une os dois pinos do componente. Clica para baixo e une aqui. Está feito o circuito. Agora sim já temos o circuito. Se já está feita essa parte aqui, é só isso mesmo que você quer, você vai clicar com o botão direito e voltar novamente para Arrow, que no caso é a setinha. Ou clicar aqui no teclado, na barra de ferramentas, seta. Arrow, pronto. Voltamos para a área de seleção. Suponhamos que eu não queira essa fonte de 10 volts e não queira que o nome seja V1. Eu vou clicar duas vezes nela. Aparece Device Properties. Ou eu clico com o botão direito e se escolhe a mesma opção, Device Properties. Vou colocar aqui 5 volts e vou colocar aqui no lugar de V1, VCC. Dou OK e automaticamente ele já muda aqui, VCC 5 volts. O R1, suponhamos que eu não queira que o nome dele seja R1 e que eu não queira um resistor de 1K. Clica duas vezes, tira um 1K daí, põe 100R. E R1 agora vai ser RA minúsculo. RA minúsculo sem R. Se o número 1 estiver em cima do corpo do componente e não estiver dando para ver, simples. Você clica em cima do número 100,
aparece um retângulo e você pode arrastar para onde você quiser. Até para aqui no caso. Vamos voltar ele aqui. Pronto. Você pode tirar também o VCC daqui e colocar do lado de cá. Clica, mantém clicado e arrasta. Simples, simples, simples. Olha só o rastro. Esse rastro, assim que eu clicar em outro componente, geralmente ele soma. Ou se eu tirar o zoom, ou colocar o zoom, ele some também. Esses são os princípios básicos do Circuit Maker. Na parte de colocar valor a um componente. Pode colocar igual eu coloquei 100R. Eu poderia também simplesmente colocar 100. Ele já entende que é 100 ohms. Diferentemente de eu colocar um K aqui na frente. Se eu colocar um K, ele já entende que é 100.000 ohms. Então, lembrando sempre dessa regra aí, se você em 5 volts, por exemplo, colocar 5 só, mas não colocar o V, isso é uma fonte de tensão. Ele já sabe que o V, o que é a voltagem, V de voltagem, já está atrelado ao 5 aqui. O que você não poderia colocar aqui, eu nem nunca fiz o teste, mas vou colocar agora, é uma letra A. Ele não aceita. A numeric value must be entered. Eles estão falando que deve ser colocado um valor numérico e não um alfanumérico, uma letra no caso, alfanumérico. Vamos colocar o 5 novamente. Aceita qualquer tipo de tensão. Se você colocar 1000, ele aceita 1000 volts. Então, esses são os princípios básicos do multisim. Se você quiser um capacitor, por exemplo, polarizado, place. Tem outra coisinha também que eu esqueci de explicar. Vamos lá novamente. É uma ferramenta muito útil no multisim. Nesse ponto aqui ele se sobressai dos outros, quase todos os outros. Que é o seguinte. Você vai colocar clicou aqui em capacitor, só que veja só, o capacitor está na horizontal, os pinos dele, mas você quer ele na vertical. Você clica em place, traz para cá, sem clicar em nenhum botão, simplesmente trazendo e movendo o mouse, você vai escolher o lugar que você vai querer o capacitor, ou antes de você escolher o local, você vai apertar o botão direito do mouse uma vez. O capacitor girou. Mais uma vez, o capacitor girou 90 graus. E mais uma vez, o capacitor girou 90 graus novamente. Essa ferramenta é extremamente útil. Você pode rotacionar o componente antes de colocar ele no workspace. Olha só o resistor. Clica com o botão direito, rotacionou. Isso é extremamente útil. Só que isso não acontece uma vez que o componente já tenha sido colocado no workspace. Se você tiver com ele aqui, selecionar e clicar com o botão direito, não mais funciona. Aparece a caixa de diálogo pedindo para você rotacionar, clicar com o botão esquerdo novamente. Então, já que eu coloquei esses dois componentes, vamos só criar uma conexão para eles para não ficar solto. Olha só, eu vou alinhar, colocar todo mundo em paralelo. Como que eu faço isso? Vou dar um zoom, dar ESC para sair da trilha e dar um zoom. Vou colocar o circuito dentro da área do workspace. Vamos lá. Clicou. Verifique a linha aqui. Assim que a linha encontrar com a outra e ela sumir, quer dizer que ela está extremamente alinhada à linha horizontal lá, a outra linha que já está feita. Você vem para cá até elas se encontrarem. Quando elas se encontrarem, aparece o quadrado indicando que ali vai ter um nó, que vai ter uma conexão. Se você ignorar e passar batido, ele não vai fazer conexão. Apesar de uma linha estar em cima da outra, não haverá conexão entre elas duas. Mas se você aceitar e clicar mais uma vez, ele faz a conexão e cria um nó. Para baixo a mesma coisa. Alinhou as duas linhas, clica, pronto. Agora para cima e para baixo. Tira o zoom. Tá feito aí. Dois resistores em paralelo com um capacitor e com uma fonte de tensão. Beleza, pessoal? Essa aí é a parte básica do Circuit Maker. No próximo vídeo agora a gente já vai entrar já com a simulação propriamente dita. Né? A gente está aqui para isso mesmo, mas o básico do Circuit Maker é isso aí. Muito obrigado por assistirem o vídeo e assistam os próximos, porque
Dependendo aqui, eu não sei quantos vão ser. Não sei se vão ser dois, se vão ser três. Pode ser que eu me empolgue aqui e faça vários vídeos sobre o Circuit Maker. Depois eu faço vídeos sobre o Multisim também. E vão aparecer vários vídeos aí. Podem ficar ligados que vão ter vários vídeos. Obrigado. Tchau.